A paz do Senhor, querido, minha querida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui hoje para dar uma resposta em certa pergunta que eu coloquei no Facebook. Mas antes de dar a tal resposta, a qual eu compreendi ao ler a palavra de Deus, eu queria que refletíssemos em duas palavras aqui. Uma em Hebreus 5, do 8 ao 13, ou melhor, do 8 ao 14, que diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Isso aqui está falando de Jesus Cristo. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. É importante como a gente vai ouvir uma pregação ou um ensinamento bíblico. Porque aquele que ensina e que prega tem uma responsabilidade, porém, aquele que ouve tem outra responsabilidade. Porque a gente aprende no ouvir, e a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Continuando aqui, eu parei no 11 e agora é o 12. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Aqui eu consigo compreender, meus irmãos, que toda a nossa vida é um aprendizado e o Evangelho não é diferente. E aquele que acha ser mestre, ser entendido, porque estuda a palavra de Deus e faz muito bem estudar, não devemos nos achar que sabemos tudo, porque na verdade não sabemos. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, se renova a cada dia. Ela tem capacidade de discernir pensamentos e sentimentos, intenções do coração. Então, se a gente cuida ser mestre em um determinado assunto bíblico, é porque precisamos aprender o básico novamente. Esse é o mantimento chamado leite, porque como um bebê recém-nascido que precisa de leite em seus primeiros dias, primeiros anos de vida, ou melhor dizendo, seus primeiros 2 anos de vida, para poder se desenvolver, se tornar forte, saudável. É a mesma coisa a palavra de Deus para quem nasce em Cristo Jesus. Continuando aqui no 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Exatamente, acabou de nascer no Evangelho, acabou de nascer de novo, acabou de se tornar nova criatura, não vai conseguir ser apto a querer ensinar a outras pessoas os mandamentos, as palavras do Senhor, porque está começando agora. Porém, aquele que já tem um tempo e sabe de alguma coisa deve ser humilde e reconhecer que não é mestre naquilo que diz que é. Devemos ser sempre humildes. E o 14, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Bom, a palavra do Senhor nos dá essa capacidade de discernir o que é o bem e o que é o mal. Aqui em Lucas 8,18, na parábola da candeia, vem nos alertando dessa forma. Vede, pois, como ouvis. Uma confirmação do que foi lido lá em Hebreus. Não devemos nos tornar negligentes para ouvir. Temos que ser sábios para ouvir, como a própria palavra diz. Temos que ser sábios para ouvir, tardios no falar.
pois devemos ouvir 2, 3, 4, 10, 100, até que venhamos compreender na sua totalidade um determinado assunto, para assim externar para outras pessoas. Não que a gente vai nos tornar mestres assim do dia para a noite, até porque também de mestre eu acredito que só Jesus Cristo conseguiu chegar a esse status. O apóstolo Paulo também teve o seu grande empenho ministrando a palavra do Senhor, até porque a gente vê em suas cartas, em seu evangelho. Então, continuando. Vede, pois, como ouvis, porque qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Bom, meus irmãos, eu aqui entendo que assim, qualquer que tiver, lhe será dado. Quem tiver o interesse de querer aprender mais sobre Deus, sobre a palavra do Senhor, lhe será dado esse conhecimento, porque ele tem interesse em aprender, porque nossa missão é primeiro aprender, entender, viver para poder ensinar. Se a gente não vive, se a gente não entende, se a gente não aprende, a gente não está apto a ensinar. E a qualquer que não tiver a devida atenção, o que parece ter, o conhecimento que parece ter do Evangelho, vai ser tirado. É simples, dá para entender, é até lógico, se for olhar por outro ângulo, por outro ponto de vista. Mas não estou dizendo que é isso a verdade absoluta. É o que eu entendi disso. Então, concernente à pergunta que eu deixei lá no Facebook, muitos estão curiosos para saber o que foi que eu entendi. E é muito bom a gente poder conversar sobre tais assuntos. Muitos aprendem, eu também aprendo. A pergunta foi a seguinte: quem foi criado primeiro, o homem ou a mulher? Não estou querendo falar, meus irmãos, que foi criado o homem ou a mulher antes das primeiras criações. Estou me especificando aqui nos dois. Estou me detendo nos dois, entre o homem e a mulher. Entre o homem e a mulher, quem foi criado primeiro? Todos responderam que foi o homem. Só que eu li uma coisa interessante aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 27. O título do 24 ao 27 diz assim: a criação dos seres viventes. Então aqui no 24 disse Deus que produz a terra a alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis. No 25 disse Deus, fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie. No 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gente, aqui ele não está falando para o homem que ele vai dominar. Aqui Deus está falando que ele vai fazer o homem para que ele venha a dominar todos essas outras criações do Senhor. E o 27 diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Bom, meus irmãos, eu aqui entendo que Deus criou os dois ao mesmo tempo. Ah, mas como assim você está ficando doido? Não estou ficando doido. Eu perguntei entre o homem e a mulher quem foi criado primeiro. E o versículo 27 diz que foi criado o homem macho e fêmea. Espiritualmente falando, o espírito do homem tinha as duas sexualidades, tanto do homem quanto da mulher, no espírito, e feito à imagem de Deus, e Deus é espírito. Portanto, ele não tinha forma, mas já tinha sexualidade, era homem e mulher no espírito.
Então, muitos podem criticar, podem falar, mas eu só estou dizendo aquilo que eu compreendo. Não estou falando que é verdade. Aqui em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 4, mas o que mais me chamou a atenção foi o versículo 7, no título está dizendo assim: a formação do jardim do Éden. Bom, se Deus já havia criado o homem, e sabemos que o homem foi feito dentro do jardim do Éden, por que lá atrás não havia jardim do Éden? Paramos para pensar isso. Então, para nos adiantar, eu quero chegar logo ao versículo 7, que diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Nós vemos uma diferença muito peculiar entre criar e dar forma, né? Porque aqui no capítulo 2, versículo 7, que diz: Deus deu forma ao homem, formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, soprou em seus narizes o espírito, que já tinha sido criado macho e fêmea. Para depois, lá no versículo 18, como Deus criou a mulher, é o título, que diz: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então, meus irmãos, nessa hora, o Senhor trouxe Adão a um sono bem profundo. É como se tivesse dado uma anestesia geral nele. Ele adormeceu, seus nervos não sentiam dor, ele não sentia dor. Portanto, Deus tirou uma das suas costelas para formar a Eva. E Eva, seu nome Eva, significa mãe da vida ou mãe dos viventes, porque se tornara a primeira mulher. Se fosse na realidade, poxa, Deus criou o homem e depois criou a mulher, então necessitaria que Deus soprasse no nariz ou nas narinas de Eva o espírito, o fôlego de vida. Porém, quando Deus tira a costela de Adão, juntamente separa a fêmea do macho, para que essa mulher venha ter vida. Então, meus irmãos, foi o que eu compreendi, o que muito nos intriga, porque às vezes nós estamos tão acostumados em ouvir coisas por aí, não paramos para refletir, não paramos para tirar essas dúvidas. A gente vai muito pelo aquilo que a gente ouve de outras pessoas e não consultamos a verdade. É importante, meus irmãos, a gente ler a palavra de Deus e procurar entender com a ajuda do Espírito Santo tudo aquilo que Deus nos fala, porque, desculpem, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é uma revelação progressiva, a cada dia ela se renova. Então, sem o Espírito Santo a gente não consegue compreender a mensagem que Deus quer me passar em determinado dia dentro da sua palavra. Porque se ficarmos apegados àquilo de ouvir só pregadores ou só ensinamentos e não procurarmos aprender do Espírito Santo, a gente vai ficar enfadado, porque quando surgir a genuína verdade, porque a própria palavra diz em, se eu não me engano, Romanos 13:4, que todo homem é mentiroso, só que Deus é o único verdadeiro. Dá para se entender que só Deus fala a verdade. Nós temos a palavra da verdade, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então, meus irmãos, tire suas conclusões, leiam, releiam, sentem em grupo com seus amigos, com seus irmãos, discutam, conversem. É bom ter esse grupo de estudo bíblico para que todas as dúvidas sejam sanadas.
para que a gente não venha mais ter dúvida, porque com dúvida não conseguimos ter fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Eu agradeço pela paciência de estar me ouvindo, peço muito ao Espírito Santo que vos conduza ao entendimento genuíno da Palavra de Deus e que Deus lhes abençoe, em nome de Jesus. Amém.